Não é possível seguir nessa vida, principalmente nos dias atuais, sem colocar a seguinte questão para as pessoas, que é a seguinte: qual é a coisa mais importante na sua vida? Ou a coisa mais importante da sua vida? Muitas pessoas, ao serem questionadas sobre isso, responderiam: a coisa mais importante é a carreira, a coisa mais importante é a família, a coisa mais importante são os meus bens materiais, os meus filhos, os amigos, o sucesso, a projeção, a religião, ou seja o que for. Mas será que algo disso que eu citei aqui é o mais importante na vida de alguém? É fato que a carreira é importante, a família é importante, os bens materiais são importantes, precisamos deles como base para a nossa própria vida espiritual, através do trabalho, da família, dos bens materiais, dos relacionamentos, das amizades, vamos treinando as questões espirituais, vamos nos exercitando espiritualmente. Estamos aqui na matéria para vivermos como seres humanos em relação com as questões materiais, para exercitarmos o que temos de espiritual em nós. Isso é fato. É a harmonia entre o espiritual e o material. Mas nenhuma questão material, nenhuma questão dos relacionamentos da vida terrena aqui pode ser o que há e o que existe de mais importante na vida de alguém. O mais importante na vida de alguém é a sua espiritualidade, é o seu lado espiritual, é o seu espírito, é o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento espiritual. Isso é o que existe de mais importante na vida de alguém. E somente quem se desenvolve espiritualmente de forma correta é que faz um uso correto das demais coisas, da carreira, do dinheiro, dos bens materiais, da família, dos relacionamentos. Somente quem é desenvolvido espiritualmente é que sabe usar as coisas, sem ser usado por elas. O problema é que hoje a maior parte das pessoas é usada pelas coisas. E as coisas que são manipuladas, por sua vez, pelos aproveitadores, pelos marqueteiros, pelos vendedores de modismos. Por causa de todos esses vendedores de modismos, de bugigangas, é que as pessoas são usadas pelas coisas, porque colocam as coisas em primeiro lugar em sua vida, e não o desenvolvimento espiritual. Quem coloca o desenvolvimento espiritual em primeiro lugar, que reconhece as leis de Deus, a lei da causalidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, leis essas explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, quem conhece essas leis espirituais consegue lidar melhor com as coisas e com as pessoas. Pega aquilo que de fato necessita, usa as coisas ao seu favor, ao seu dispor, no sentido de buscar o desenvolvimento espiritual. O dinheiro, por exemplo, pode ser utilizado como uma base, como um lastro, para o ser humano dispor de uma certa tranquilidade e um equilíbrio para se dedicar à espiritualidade. Se o ser humano passa fome, se o ser humano não tem onde morar, se o ser humano não tem como sobreviver minimamente e não tem o mínimo de qualidade de vida, fica difícil se desenvolver espiritualmente. Então o ser humano precisa de algumas questões materiais, mas numa certa medida, mas sem considerar essas questões materiais, o que há de mais importante em sua vida. O problema é que a maior parte das pessoas ama as coisas. E quando se ama as coisas, se destrói ou se bloqueia o verdadeiro amor espiritual dentro de si, por Deus acima de tudo. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não colocai outros deuses ao seu lado, ou outras coisas ao seu lado. É isso que diz o primeiro mandamento. Mas muitas pessoas apenas amam a Deus da boca para fora. Na verdade, amam as coisas, querem uma ajuda de Deus
para conquistar as coisas e desfrutar uma vida prazerosa, uma vida tranquila, sem estresse, sem incômodos, sem preocupações. E isso é um erro. Não estou dizendo que não se deva buscar o lado material, mas que se deva primeiramente buscar o conhecimento espiritual, alimentar o seu lado espiritual. É isso que deve estar em primeiro lugar. Porque quem busca a espiritualidade em primeiro lugar, ama a Deus acima de tudo, coloca Deus acima de todas as coisas e busca ouvir no fundo de seu coração, na intuição, os direcionamentos, as orientações necessárias para trilhar um caminho que seja do agrado de Deus, em harmonia com as leis espirituais, as leis universais, as leis da natureza, as leis do Criador. Queira você dar o nome que quiser a essas leis. Mas é fato que no universo existe uma ordem, existe uma determinação, as coisas funcionam de uma determinada forma e nós, seres humanos, precisamos nos tornar seres que compreendem isso. Se não compreendemos as leis do Criador, se não compreendemos a vida, somos analfabetos aqui na vida. Somos analfabetos espirituais. E daí nos tornamos idólatras das coisas, passamos a amar as coisas, porque bloqueamos o nosso espírito. O excesso de mente gera justamente este bloqueio do espírito. É o cultivo unilateral do raciocínio, do intelecto, da razão, da mente, do cabeção. E isso gerou a incompreensão de tudo. Se as pessoas hoje não compreendem a vida, seus semelhantes, as situações, as experiências, os eventos, os acontecimentos, é porque as pessoas embruteceram espiritualmente. A intuição não é mais sentida, percebida e ouvida lá nas profundezas. As pessoas seguem às cegas nesta vida, seguindo apenas as falsas orientações e recomendações do cabeção, que vai catando fora de si aquilo que é mais vantajoso, aquilo que é mais bonitinho, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que traz vantagens imediatas. E com isso, a espiritualidade vai sendo relegada cada vez mais. E aí muitos indivíduos, sentindo-se desenganados, sentindo-se perdidos, compram as espiritualidades bagaceiras dos mestres, dos gurus, que vendem suas tralhas teológicas, espirituais, filosóficas. Gurus e mestres estes que também não entendem nada, apenas fazem comércio, apenas fazem negócios, seja na internet, seja nos teatros da vida, pelo mundo afora. O ser humano precisa compreender que ele é que precisa despertar, exercitar o seu espírito, fortalecê-lo, colocar a espiritualidade em primeiro lugar, buscar o seu sustento, buscar uma vida equilibrada, mas, acima de tudo, valorizar e priorizar o seu lado espiritual. Sem isso, nada feito. Sem isso, o ser humano segue tateando, tropeçando, caindo nas estradas da vida, sem chegar a lugar algum. A coisa mais importante na vida de alguém não é a família, não é o trabalho, não é o dinheiro, não são os bens materiais, mas é o seu próprio espírito. Porque se o ser humano não estiver desperto em espírito, ele não vai se relacionar corretamente com a família, brigará mais com seus familiares do que se entenderá com eles, brigará mais no trabalho do que se relacionará pacificamente com seus companheiros. É assim. Esta humanidade no piloto automático, esta humanidade que está apenas na mente, se desentende demais, briga demais, porque as pessoas estão enclausuradas, as pessoas estão fechadas, estão bloqueadas. O excesso de mente turvou a visão. O excesso de mente atirou as pessoas numa guerra, numa batalha de paixões, onde apenas se busca coisas passageiras. E aquilo que é imortal dentro do ser humano acaba sendo esquecido. E daí o indivíduo se torna um adorador das coisas, um idólatra das coisas, um perseguidor das coisas.
e já não mais da autêntica e verdadeira espiritualidade. Então, faz-se necessário acordar nessa vida. O momento atual exige isso. A nossa sociedade vive um caos político, econômico, existencial, cultural. Existe desentendimento demais, porque as pessoas terceirizaram sua responsabilidade para os aproveitadores, para os vendilhões, para aqueles que buscam tirar vantagens da miséria alheia, da ignorância alheia. E não há miséria maior do que a ignorância espiritual. Porque existem indivíduos altamente estudados, mestres, doutores, pós-doutores, mas que nada compreendem da vida. Quando falo do conhecimento espiritual, falo do reconhecimento do funcionamento da obra de Deus com as suas leis. Este é um conhecimento que o ser humano capta com o espírito, com o coração, e não com o cabeção. O cabeção impõe bloqueios ao verdadeiro conhecimento espiritual. Não adianta ler um monte apenas com o cabeção. Em espírito, o ser humano pode ler na vida. É preciso ler a vida. Do que vale ler centenas, milhares de livros apenas com os olhos, apenas com o cabeção, se com o coração, com o seu espírito, o ser humano não consegue ler os recados da vida? É em espírito que o ser humano precisa se mover, colocando a espiritualidade em primeiro lugar em sua vida, como guia, como fator direcionador, para que possa escolher, deliberar corretamente e fazer um uso correto das coisas, um uso correto da carreira, dos bens materiais, do dinheiro, da família, dos relacionamentos, das amizades, de tudo que está aí. Quando o ser humano tem o coração aberto e também a mente aberta, porque é o coração que abre a mente, não o contrário, quando o ser humano tem esta abertura de dentro para fora, que parte da intuição, ele se relaciona melhor com tudo, com as pessoas, com o mundo do trabalho e com a natureza. Um ser humano desperto espiritualmente retira da natureza o que precisa, e não da forma usurpadora como a humanidade vem procedendo nos últimos séculos e nos últimos anos aí, onde o meio ambiente é visto e enxergado apenas como uma fonte exploradora de recursos naturais, sendo que o nosso planeta ele tem limites neste sentido. Não podemos destruir tudo. Não podemos, e daí surgem as brigas políticas em cima do meio ambiente. De um lado, uns politizando a defesa do meio ambiente de forma hipócrita, do outro lado, outros negando os problemas ambientais. Então tudo é confusão, todos os grupos estão errados, existe um desentendimento, uma ignorância total em todos os grupos, em todos os lados, porque faltam indivíduos no meio disso tudo. O que vemos é um grande gado social, um grande gado coletivo, onde o ser humano deixou de ser gente para virar gado, seja de um lado ou seja do outro. E por isso a espiritualidade foi relegada. As falsas religiões dos dias atuais solaparam a espiritualidade, o lado espiritual. Porque o que as pessoas buscam hoje são as comodidades, as vantagens, o conforto, aquilo que agrega financeiramente, mas não espiritualmente. E quem se desenvolve espiritualmente busca também o lado material, mas de forma equilibrada, como tem de ser. O grande segredo da vida é o equilíbrio, nem o exagero e nem a falta, mas buscar tudo na medida certa para que se possa viver melhor, porque somente se pode viver melhor em paz e harmonia com o ambiente externo, com o próximo e consigo mesmo, quando se cultiva corretamente a espiritualidade. A espiritualidade é o canal, é a conexão, é o fluxo para estar em paz com os outros e consigo mesmo, mesmo em meio a esta era de trevas, de tantas brigas e desentendimentos. Para atravessar a fase tempestuosa que aí está e que vai se tornar cada vez pior politicamente, economicamente, o ser humano precisa ter dentro de si esta harmonia interior. Porque quem não tiver isso vai pirar nos próximos anos, vai se socar
com aqueles que pensam diferente, nos diferentes grupos, nas diferentes ideologias, nas diferentes tendências. Por trás disso estão as formas de pensamentos, o anel trevoso, que está baixando sobre a humanidade. E é preciso ter uma energia mais leve dentro de si para vibrar acima de todas essas trevas que vão arrastar a humanidade para conflitos gigantescos nos próximos anos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!